A maioria das pessoas já sofreu por perder alguém querido, ou chorou em comoção nacional o falecimento de alguém importante na mídia. No mundo do esporte, muitas pessoas já se foram e deixam muita saudade. Infelizmente, é impossível saber se vamos viver muito tempo ou alguma fatalidade irá acontecer. Em um minuto, mais de 100 pessoas morrem no mundo. Isso significa que ao final do dia, mais de 150 mil pessoas terão respirado pela última vez. Mas afinal, o que acontece depois da morte? No mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do ser humano na morte. Mas o que a Bíblia fala? Bom, para isso eu preciso entender a origem da vida. Gênesis afirma que o ser humano foi criado por Deus e é a junção de pó da terra mais fôlego da vida igual alma vivente. Gênesis 2:7. A união desses dois elementos faz com que a vida aconteça. O curioso no texto é que ali não diz que o homem recebeu uma alma, mas sim que sua existência é de uma alma. Então, a ideia de separação entre um corpo mortal e uma alma imortal cai por terra. Entre outros textos, podemos ver que alma ou ser vivente pode morrer. Leia aqui Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Mas e a ideia de que a alma é imortal? Os que já morreram não estão no céu olhando por nós? Somente Deus possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. 1 Timóteo 6:16. Então a Bíblia fala que só Deus é imortal. Mas então de onde surgiu essa ideia? Bom, precisamos voltar até o Jardim do Éden em Gênesis 3:4. Lá, há a conversa entre a serpente e a mulher, e a serpente diz o seguinte: certamente não morrerás. Essa foi a primeira mentira dita nesse planeta e contradiz exatamente as palavras de Deus em Gênesis 2:17. Certamente morrerás. Mas essa ideia que começou com a serpente no jardim foi passada de geração a geração e entrou na igreja cristã um pouco antes da Idade Média. A Bíblia é clara em dizer que porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12:7 fala o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. No Novo Testamento, a palavra grega pneuma é igualmente traduzida como espírito ou respiração. Por isso, a palavra espírito na Bíblia não é usada para algo que tenha consciência. Em nenhum lugar a Bíblia se refere à alma como uma entidade imortal, capaz de viver independentemente de nosso corpo. Nem fala de espírito como uma entidade que possa existir à parte de nossa natureza física. Pelo contrário, em Salmo 115:17, Davi escreveu: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Deus havia deixado claro no Jardim do Éden que a vida eterna que eles tinham era condicional. O verso de Gênesis 2:16-17 afirma que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. O apóstolo Paulo afirma que tudo foi criado por Deus e para Deus. Colossenses 1:16. É dele que toda criatura recebe o fôlego de vida. É por causa dele que nos movemos e existimos, de acordo com Atos 17:25 e 28. De modo que o ser humano foi criado para viver eternamente, pois recebeu o sopro de vida de um Deus que é eterno. Não faria sentido pensar que Deus nos criaria para morrer. Curiosamente, alguns dos maiores monumentos do mundo, como as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, foram dedicados aos mortos. A tumba do imperador Nintoku, em Osaka, tem cerca de 460 metros de largura e mais de 30 metros de altura. Na China,
O túmulo de Qin, o primeiro imperador chinês, tinha 345 metros de largura e 76 metros de altura. O sepulcro do rei Maozolo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é daí que surgiu a palavra mausoléu. Em Eclesiastes 9:5 está escrito: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. É por isso que é impossível se comunicar com os mortos, porque eles não têm consciência de nada do que se passa em nosso mundo. Jesus compara a morte ao sono, como no episódio com Lázaro. Isso aconteceu até outra vez. Aliás, Jesus nos dá conforto nesse tema, nos mostrando que a morte não é o fim de tudo. João 11:25 afirma o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para os que morreram, o intervalo entre a morte e a ressurreição, no dia da volta de Jesus, será como um minuto, como um breve pensamento. Eles poderão ter ficado séculos dormindo o sono da morte, que não terão a noção do tempo que passou. Como disse o apóstolo Paulo, será como um abrir e fechar de olhos. As pessoas que morrem confiando em Jesus não vão para o paraíso de imediato, como muitos acreditam. A intenção do Senhor é que todos entrem juntos no céu ao mesmo tempo. A Bíblia cita algumas pessoas que foram exceção, como Elias, Enoque e Moisés. Causaria muita tristeza se uma mãe, ao morrer, fosse para o céu antes dos filhos e lá do céu pudesse ver o quanto estão sofrendo aqui na terra. Ela não conseguiria desfrutar das coisas mais incríveis que o céu pode oferecer. Por isso, os que morreram são guardados por Cristo em um sono inconsciente até o dia do juízo final, quando todos estaremos para sempre com o Senhor. Essa será a mais bela reunião de família de todo o universo. Todos os que aceitam a salvação garantida por Jesus na cruz poderão viver para sempre em um mundo perfeito. Deus nos fez essa promessa. Quem crê em Jesus faz a vontade dele e receberá a vida eterna. Isso não é algo que temos em nós mesmos, é um dom de Deus. Se cremos em Cristo, temos que começar a fazer os planos para viver, então, a eternidade. Quando eu penso nos atletas que já se foram, heróis nacionais, pessoas que nos orgulharam em cada jogo na televisão, em cada corrida, em cada evento, eu sei que hoje eles estão dormindo o sono da morte. Mas, de acordo com a promessa bíblica, um dia todos eles ressuscitarão. Como no abrir e fechar de olhos, nós veremos e teremos um encontro com Jesus. Que isso seja um conforto no seu coração, a certeza da ressurreição em Cristo de todos aqueles que andam na vontade e no caminho de Jesus, em todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a promessa, é isso que a Bíblia nos fala. Por isso, nesse vídeo do Missão Atleta, eu queria trazer para você um breve estudo sobre a questão da morte. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe eles saberem também que a morte não é algo assustador. É apenas um até logo, porque todos um dia ressuscitarão. Compartilhe com eles, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho de notificação e eu tenho certeza que com mais vídeos você será sempre abençoado aqui no canal Missão Atleta. Um abraço e até semana que vem.